Caros alunos, vamos iniciar a quinta aula da disciplina de panificação e confeitaria. Nesta aula veremos a história da confeitaria, utensílios e equipamentos utilizados e as massas bases. A confeitaria e as sobremesas remontam ao ano de 4000 a.C., na Mesopotâmia. Em 2300 a.C., já se preparavam bolos no Egito. E em 1800 a.C. já existiam grandes confeiteiros na Síria, produzindo bolos. Na década de 1950, as sobremesas eram simples, a maioria dando destaque às frutas. As sobremesas à base de leite ainda não eram tão numerosas, mas algumas já se destacavam, como o arroz doce, os iogurtes e os cremes. Eram geralmente consumidas no domingo, não era um prato do dia a dia. Então, as sobremesas eram um prato de domingo, não era um prato do dia a dia. Ou em épocas festivas, né? Como o Natal, a Páscoa. Então, tem sobremesas específicas dessas épocas. Na década de 1960, a França se desenvolveu com inúmeras produções, devido ao desenvolvimento da agroindústria, distribuindo os produtos e os consumidores podendo agora estocá-los. Na década de 1980, a confeitaria francesa desenvolveu-se, deixando de ser artesanal para ser produzida em grande escala, devido à industrialização, como já foi visto, e o uso de novos equipamentos, produtos e técnicas. Dentre os equipamentos utilizados na confeitaria, temos uma variedade, mas aqui vamos citar os mais comuns: batedeiras, liquidificadores, mixers e processadores. Quanto aos instrumentos de medidas, também vamos citar alguns, os mais básicos, né? Balanças, termômetros, timer, todos de suma importância para uma melhor precisão dos ingredientes a serem utilizados, como também no que se refere a aferir a temperatura e ao tempo. Os acessórios utilizados hoje são os mais diversos, devido ao desenvolvimento contínuo de novas técnicas e produções. Temos aqui alguns deles: filme PVC, papel manteiga, papel alumínio, silpar e folhas de acetato. Os utensílios básicos, como o nome já diz, é o básico utilizado para algumas produções. Temos aqui colheres de silicone, espátulas, batedores de arame, chamado de fouet, peneiras, tigelas, facas e colheres, inox e as formas, né? As mais diversas para as mais diversas preparações. E os mais diversos insumos, hoje também com inúmeras opções no mercado. Agora, começando com a base da confeitaria, temos as massas, chamadas de quebradiças ou massas quebradas. São elas: a massa base, a sablé, a massa açucarada, também chamada de sucrê, e a massa de torta lindsey ou torta frola. Estas podendo ser mais ou menos quebradiças, dependendo da quantidade de gordura adicionada e ao método de preparo. Quanto ao método, tem-se dois métodos, o de sablagem e o de cremagem. A massa base é a mais simples em termos de confecção, como também a sua durabilidade é maior, pelo seu uso reduzido de ovos. Existem dois métodos para preparo, que irão dar características distintas a massas, né? Como eu já disse, é a sablagem e a cremagem. A massa sablé é feita pelo método de sablagem, sendo muito quebradiça. Já a massa açucarada, como eu disse, também chamada de sucrê, é geralmente feita pelo método de cremagem, mas também pode ser feita pelo método de sablagem, variando assim a textura. E a massa de torta lindsey ou de torta frola pode ser feita por qualquer um dos dois métodos. Mas o que é o método de sablagem e cremagem? Vamos ver. Sablagem é um método no qual a farinha é misturada à manteiga fria,
ficando a farinha impermeabilizada e não absorvendo muitos líquidos. A mistura dessa massa deve ser manual, com a ponta dos dedos, ou com um auxílio da raquete no processador, da raquete na batedeira ou no processador no modo pulsar. Por que isso? O objetivo é você não aquecer a manteiga e não derreter a manteiga. Com isso, a gente tem uma massa mais seca, parecendo uma farofa, e mais quebradiça. No método de cremagem, os líquidos são emulsionados com a gordura e o açúcar, juntando-se a farinha por último. Obtém-se dessa forma uma massa mais firme, e esse processo é geralmente utilizado para massas doces. Outras massas bases da confeitaria são a massa folhada e a massa semi-folhada. A massa folhada é caracterizada pela incorporação da gordura e sucessivas dobras, podendo ser utilizada na confecção de diversos produtos. Já a semifolhada requer menos dobras e faz uso de fermento. Pode ser o biológico fresco, seco ou biológico seco instantâneo. As massas secas ou massas de biscoito são feitas pelo método de cremagem. São açucaradas e geralmente são aromatizadas e têm uma variação muito grande de sabores. Essas massas podem ter consistência mais mole, dependendo da concentração de líquido, ou consistência que permita a abertura e o corte através de cortadores. A massa de bomba, ou também chamada de patachu, é conhecida pela sua apresentação como carolinas, filhoses, eclair, bomba, todas utilizam a mesma massa. O que vai diferenciar é a modelagem. São massas de característica oca por dentro e recebem sempre um recheio, que geralmente é creme de confeiteiro, creme de chocolate, doce cremoso, mas pode-se utilizar outros cremes e geralmente levam uma cobertura. As massas líquidas, semilíquidas ou massa para fritar são caracterizadas pela alta concentração de líquidos, formada por uma mistura de farinha, ovos e leite. Essas massas são batidas e cozidas no fogo com pouca gordura. As massas batidas de estrutura cremosa são as massas utilizadas para bolo. Há necessidade de adicionar fermento, pois elas não são muito aeradas e são pesadas. A preparação segue a sequência de primeiro bater a gordura com o açúcar, depois se acrescenta os ovos ou os líquidos da receita e, por último, a farinha. Já as massas batidas de estrutura aerada são representadas principalmente pelo pão de ló e o biscoito tipo champanhe. É uma massa mais aerada devido à bateção de ovos com açúcar, proporcionando aí agregar a ela. A adição de pouca ou nenhuma gordura é o que vai caracterizar essa massa. Podem ser obtidas por dois métodos. Primeiro método, bater os ovos inteiros com açúcar até ficar aerado e dobrado o volume, depois acrescentam-se os ingredientes secos. Ou bater as gemas com açúcar, depois acrescentar os ingredientes secos e, por último, as claras em neve. As massas fermentadas, como o nome já diz, utilizam fermento na sua preparação. O fermento pode ser biológico seco, seco instantâneo ou fresco. Necessitam de cuidados para que a massa cresça corretamente, como no processo de fermentação dos pães que já foi visto, que também é uma massa fermentada. As mais conhecidas nesse grupo são brioche, o panetone, a rosca, baba au rum, savarran e o croissant. Essa foi nossa quinta aula. Bons estudos e até mais!